Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência, ou vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples, que estiver na reunião, poderá dizer o amém ou a oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir, os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. 1 Coríntios 14 versículo 13 ao 25. Orando e cantando no Espírito. Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente, cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. 1 Coríntios 14 versículo 15. Orar com o Espírito e orar no Espírito incluem orar em línguas. Podemos orar com o nosso entendimento e com o nosso espírito. Ambos os tipos de oração são importantes, mas orar com o nosso espírito nos impacta de uma maneira diferente do que orar com a nossa mente. Orar em línguas envolve o nosso espírito na oração, e a presença do Espírito Santo influencia e fortalece o nosso homem interior, inclusive os nossos pensamentos e sentimentos. Paulo orou pelos Efésios, para que o fossem fortalecidos no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, Efésios 3 versículo 16. E o fato de sermos fortalecidos dessa forma é um dos resultados de falarmos em línguas. Deus planejou a constituição humana de forma que o nosso espírito pudesse se envolver com Deus, falando ou cantando em línguas. Tanto cantar com o nosso espírito como cantar com o nosso entendimento são importantes em nossa vida espiritual. Paulo ensinava que se cantássemos as Escrituras, a partir dos nossos corações, experimentaríamos a graça de Deus e a presença do Espírito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração. Colossenses 3 versículo 16. Deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5 versículo 18 e 19. Os nossos corações são aquecidos e sensibilizados quando cantamos a palavra e cantamos com o nosso espírito espontaneamente. Fazer isso nos deixa mais sensíveis ao Espírito Santo. Tenho descoberto o poder de cantar espontaneamente passagens bíblicas a Deus e de cantar periodicamente em línguas, o que frequentemente resulta no Espírito Santo tocando as câmaras profundas do meu coração. Encorajo você a fazer isso regularmente. Cantar a palavra impacta o nosso coração mais do que simplesmente falar ou ouvir os outros falando. Deus projetou o coração humano para que fosse tocado profundamente pela música e pelo cântico. À medida que cantamos a palavra e cantamos como nosso espírito, recebemos mistérios ou impressões divinas do Espírito Santo, e recebemos revelações da palavra. O Espírito Santo nos dará cada vez mais se cantarmos a palavra e se cantarmos com o nosso espírito frequentemente.
A nossa comunhão com Deus é visivelmente fortalecida por orarmos ou cantarmos em línguas, porque o nosso espírito envolve-se com Deus de uma maneira que vai além de orarmos com a nossa mente. Orar ou cantar em línguas nos capacita a falarmos e a recebermos mistérios, a edificarmos, a bendizermos a Deus e a orarmos continuamente, de uma maneira que edifica a nossa fé. Assim sendo, isso suaviza o nosso coração e nos sensibiliza para as realidades do Espírito Santo. A boa notícia é que qualquer cristão pode orar no Espírito porque isso não requer nenhum treinamento especial ou capacidade intelectual. É um dom espiritual que pode nos beneficiar muito à medida que crescemos em oração. O emprego desse dom facilita a manutenção da oração por longos períodos, e temos que continuar encontrando maneiras diferentes de expressar ideias. O nosso espírito tem comunhão sem nenhum esforço com o Espírito Santo quando oramos em línguas.